Para a mesa dos debates, são convidados, para a moderação dos trabalhos, o senhor Rômeu Novaes Carvalho, da Controladoria Geral da União. Os palestrantes, o senhor Tiago Hilleman, da Universidade de Brasília. O senhor Felipe Alves Fonseca, do Banco do Brasil. O senhor Leonardo Teles de Carvalho, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E o senhor Clesito César Arcorveide Fechini, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer os órgãos que liberaram os funcionários e servidores estarem aqui presentes hoje. Como vocês podem ver, eu gosto de falar sempre que eu dou aula ou treinamento na CGU, enfim, que não é mágica, não precisa fazer contratação milionária para sair do outro lado, né? Muitos dos trabalhos aqui, não sei se vocês perceberam, mas foram feitos dentro de casa, sem nenhuma ferramenta milionária, né? E com muito suor. Dois deles aqui são alunos do mestrado de computação aplicada, lá da UNB, então agradeço também o pessoal do mestrado. Teremos outros trabalhos aí nessa área, do pessoal lá do mestrado. E, em pouco tempo, né, alguns foram até trabalho de finalização de um projeto de uma turma, de uma matéria do mestrado, e já conseguiu ter resultado. Então, é para mostrar realmente que dá para comprar ideia, dá para investir, que tem resultado. Tá ok? Vamos para as perguntas, né? O Vinícius Fernandes Moreira, da CGE de Minas Gerais, tem uma pergunta para o Tiago, né? Qual foi a fonte, a base de dados que deu o suporte ao seu trabalho? Trata-se de dados abertos? Tem que ligar aqui. A base de dados é a base própria da instituição, da operadora de plano de saúde. Então, são dados provenientes dos beneficiários dessa instituição. Então, só a nossa área, eu sou da área de riscos dessa empresa, e só a gente tem acesso a essa base. Temos outra pergunta aqui do Eric, do TCU. Perguntou para caramba. Além dos três modelos, pergunta para o Felipe. Além dos três modelos mencionados, né, Random Forest, SVM, regressão logística, você tentou fazer um ensemble dos três, combinar os três para fazer uma avaliação? Não, a gente só tentou esses três mesmo. A gente não tentou nenhuma combinação dos três, porque os resultados já estavam bem satisfatórios só com o Random Forest, né? Então, não tentamos mais nada além daquilo. Vale lembrar também que foi um trabalho final de uma matéria do mestrado, então não teve nem tempo para poder fazer mais testes e mais análises, né? A variável canal de abertura foi utilizada? Ou pretende utilizar, eventualmente? Então, acho que não ficou tão claro, mas a variável target dos modelos era o canal de abertura, né? A gente conseguiu ver que o canal de abertura era um dos fatores principais de diferença. A gente não queria usar o canal direto, a gente queria procurar formas de diferenciar o cliente que não utilizando o canal, mas o target era o canal de abertura. O cliente que tem um empréstimo negado, ele recebe informação da razão, o que ele pode modificar no seu perfil de forma a obter um empréstimo posteriormente? Essa foi capciosa, né? Como é que eu dou um jeito de burlar o sistema? Não, o cliente nunca sabe. A gente orienta as agências a não informar o motivo. Teoricamente, os clientes pessoa física eles nem são avaliados, porque pode trazer algum problema
é legal você falar que alguém é pior ou melhor do que outro por tal e tal característica. Uma área meio, igual disse o colega lá, uma área meio nebulosa, né? Então, ninguém sabe o que pode e o que não pode usar para classificar um cliente. Por exemplo, eu usei sexo ali para classificar, né? Alguém pode reclamar, mas eu sou mulher ou eu sou homem e fui classificado pior. Então, o cliente geralmente não fica sabendo do motivo. Ele só é aceito ou é negado. Quando ele pergunta o motivo, é alguma coisa assim, a política de crédito não permite, alguma coisa desse tipo. Bom, estamos aí esperando receber mais algumas perguntas, eu tenho um monte delas. Enquanto isso, uma delas eu gostaria de saber, no caso lá do trabalho feito pela Receita Federal, né, se há a possibilidade de disponibilizar esse modelo que foi criado, se alguém já fez esse pedido, se há, eventualmente, precisa fazer um convênio, ou vocês pretendem colocar isso de forma disponível para o público em geral? Como é que está o modelo em si, né, para poder fazer a avaliação e perceber, por exemplo, que está classificado no que não é errado, qual que deveria ser utilizado? Bom, tanto o modelo quanto os dados, eu digo assim, isso daí eu acho que pode ser conversado assim, entre instituições, assim, em um determinado convênio, a forma de passar os dados, o que seria interessante, se a classificação em si ou o próprio modelo. Agora, eu acho que tudo isso é dialogado, quer dizer, ainda que existam dados sigilosos ali que foram utilizados, ou a própria inteligência de negócio, que, como o caso ali do colega do banco, assim, poderia ser alguma forma de a pessoa tentar burlar o modelo ali. Agora, assim, eu acho que a oportunidade desse seminário e outras discussões pode existir a respeito da gente tentar usar as mesmas ferramentas, a gente tentar unir esforços para conseguir entender melhor esses modelos. Como foi dito hoje de manhã, às vezes a gente se sente um pouco engatinhando em toda essa questão de tecnologia, de inteligência computacional e tal. Assim, a gente tem essas ferramentas aí que como o Romeu colocou, que às vezes não são ferramentas proprietárias ou ferramentas milionárias, e que às vezes são ferramentas que nascem da própria academia, e com algoritmos que são inteligências que a grande parte, assim, acho que todos os algoritmos que eu vi aqui não são algoritmos proprietários de um lugar. Então, assim, o uso desse algoritmo, a maneira como a gente ganha expertise disso, eu acho que isso daí a gente pode, assim, conversar e sair ganhando mais. Eu gostaria, assim, de incluir isso nessa troca de informações. Eu acho que essa é uma maneira que todas as instituições saem ganhando muito. Ok, agradeço. Tem uma pergunta aqui para o Banco do Brasil. Queria saber do colega do Banco do Brasil como essa análise de dados poderia influenciar em boas práticas para a confecção cadastral. Até eu fiquei confuso com a pergunta. Eu não sei se o cálculo do risco ele influencia em boas práticas, mas para a gente poder calcular o risco de forma adequada, é necessário que o cadastro esteja correto, né? Então, acho que é o contrário. O cadastro, a gente usa o cadastro, a gente usa como insumo, como matéria-prima o cadastro. Então, sem o cadastro confiável, sem um cadastro correto, a gente não consegue. A gente incentiva, a gente briga, a gente perde bastante energia, gasta bastante energia no cadastro, mas não seria um incentivo. Acho que a gente é mais um usuário do cadastro do que o contrário. Tem uma pergunta aqui da Fabiana Ruas. Ela está perguntando aqui para o Tiago
qual foi o investimento necessário para poder fazer esse tipo de análise, ou seja, qual foi o custo para se criar esse modelo em termos de investimento de infraestrutura, de ferramenta, de treinamento, capacitação, para poder se chegar naqueles valores de identificação de irregularidades, e se esse dinheiro que foi levantado como possível irregularidade, se ele retorna para a instituição ou se é mais uma atividade proativa de evitar que isso aconteça novamente? Você poderia explicar um pouquinho? Sim, em termos de investimento, o único investimento foi tempo. Meu, do analista, o tempo que eu tomei do Dr. Romeu para pegar a orientação no trabalho, porque a ferramenta é livre, o R. Em termos de treinamento, já tem muita informação disponível na internet, em vários canais, em português, inclusive, também, em inglês, para a criação desses modelos. Então, é só uma questão de correr atrás. O investimento é tempo. Não precisa ter nenhum dispêndio em termos de aquisição de ferramenta, de contratação de consultoria. A própria área gestora, né, de riscos ou gestora do negócio pode criar o seu próprio modelo. Em termos de recuperação dos valores, nesse modelo específico, o que foi identificado é que, muitas vezes, um prestador de serviços ele não criava por completo todas as suas consultas, ele não eram consultas fictícias, ele apenas complementava as suas quantidades, às vezes com a justificativa de que a operadora não tinha um valor muito alto para ressarcir, então ele complementava as suas quantidades de consulta. Então, é difícil você dizer que todo aquele valor identificado é indevido. E até para você realizar um descredenciamento para os casos mais claramente abusivos, é bem difícil, porque em algumas regiões você simplesmente não tem uma disponibilidade de prestadores de serviço. Então, fica difícil até você descredenciar esse prestador abusivo. Então, realmente, é um trabalho para você, que a gente chama lá, internamente de fechar a torneira, de você tentar inibir esse tipo de comportamento e criar controle de sistema para evitar essas práticas de cobrança abusiva. Obrigado. Deixa eu complementar com uma pergunta minha agora. Vocês chegaram a fazer uma simulação, porque, pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro também, eu sabia um pouco do trabalho, não dá nem para falar que foi só agora, mas essa eu não sei a resposta, tá, gente? Prometo. Você fez algum tipo de simulação em relação a quanto é o potencial de economia se esse mesmo padrão fosse identificado em todos os fornecedores, enfim, os cadastrados lá, né, os fornecedores, pessoa física? Você tem uma noção de quanto que seria o potencial de economia, o potencial de identificação de irregularidade se fosse aplicada essa mesma técnica para todo o universo que vocês têm desse tipo específico que você analisou? Olha, doutor, com certeza seria o suficiente para pagar o salário de toda a equipe lá da área de análise de riscos, no mínimo, por 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, é um valor alto. Cada tipo de procedimento, seja consulta, fisioterapia, ou acupuntura, fonoaudiologia, cada um desses tem as suas particularidades. Cada um desses tem a sua justificativa que poderia ser aplicada a uma cobrança supostamente excessiva. Então, fica difícil estimar, dizer que para a consulta foi X% identificado e ampliar isso para todos os tipos de procedimento. Mas a estimativa, de forma geral, como eu apresentei no trabalho, é de que, para as despesas médicas, em todas as entidades, tanto no Brasil quanto fora, é de cerca de 5%, 10%, 15% das despesas que sejam relacionadas a desperdícios e gastos abusivos. Então, há um grande potencial a aplicação de modelos dessa natureza. Ok, obrigado. Uma pergunta para o COAF, Clesito. Desse trabalho que vocês fizeram, trabalho que ainda é inicial, né? Vocês já fizeram ações realmente de atuar em cima dessas informações coletadas, ou elas estão mais para estudo inicial e vai ser detalhado e só realmente tomada atitudes mais para frente? Pode comentar um pouco a respeito? Sim. Bom, na verdade, a gente, por isso que eu não pude falar o nome dos envolvidos, porque já tem investigação em segredo de justiça, então, sim. Mas, veja bem, não foi decorrente especificamente desse trabalho. Na verdade, esse trabalho veio ratificar algumas coisas que a gente já conhecia, já haviam ações em andamento. O próximo passo
é a gente justamente fazer a previsão disso, né? Com os modelos preditivos, a gente conseguir antecipar isso. Então, na verdade, esse padrão aí, ele já tinha sido, ele já existia, só que o COAF não conseguia enxergar isso de forma, digamos assim, sistêmica, né? Não conseguia. A partir do trabalho, conseguiu ver e dizer, poxa, nós estamos acertando mesmo. Olha só, esses envolvidos já estão, alguns já estão presos, outros já foram, a investigação em segredo de justiça, correndo em segredo de justiça, quer dizer, a gente não pode mencionar, né? Mas sim, a resposta é sim. Ok. Temos a pergunta aqui do Augusto Herman, do Ministério do Planejamento, para a Receita Federal. Qual foi a fonte de dados para os produtos comercializados pelas empresas que vocês utilizaram? Bom, a gente tem dados que são internos lá da Receita Federal, dados que são declarados ou pelo próprio contribuinte ou por terceiros, né? A Receita hoje tem diversas declarações aí, fontes de dados que a gente consegue usar isso assim para juntar todas essas fontes de dados e criar o modelo, né? Não sei se foi claro aí. Então, esses dados em si são todos sigilosos, né? São todos. Acho que era onde o Augusto queria chegar. São assim, se a gente poderia, infelizmente, assim, são dados que a gente não poderia ceder por sigilo fiscal, infelizmente não poderia ser, apesar da classificação em si da empresa, esse caso em si, de classificação por setor econômico. Se você tem um CNPJ de uma empresa, você vai no site da Receita e digita lá e sabe qual que é o setor que a empresa se declarou. Agora, o setor que a gente considera a empresa, e as informações que a gente chegou a partir disso, né? As informações que a gente buscou para chegar na conclusão de que esse é o setor econômico, infelizmente, a gente não pode passar por causa do sigilo fiscal. O Augusto aproveitou, já foi fazendo outra pergunta. O modelo foi avaliado quantitativamente para ver se o que ele estava dizendo estava bom ou não estava, se batia com a realidade. Olha, como é que vocês fizeram essa avaliação? Olha, a apresentação ela foi um pouco da fase, digamos assim, inicial do trabalho. O trabalho tem continuado e a gente consegue bater essas informações com os dados, digamos assim, dos fiscais. O auditor ele estuda individualmente uma empresa e consegue aferir se o setor econômico adequado da empresa. Então, a gente tem um banco de dados, digamos assim, razoavelmente confiável de classificações próprias. Daí o algoritmo ele roda em cima desse banco de dados e aí dá para a gente ter uma ideia mas é uma avaliação subjetiva, né? Mas assim, pela avaliação dos casos concretos que vocês viram que ele tem um resultado. Ela é subjetiva. Agora, assim, o caso de classificação de setores econômicos, ele envolve um pouco não vou dizer assim, de algumas peculiaridades. Tem setores econômicos, por exemplo, supermercados, eles são avaliados em um determinado setor econômico, hipermercados são avaliados em outro setor econômico. O que eu tenho na cabeça aqui é que você passa de uma para outra classificação pela metragem do estabelecimento. Então, se é acima de 300 metros quadrados, é considerado hipermercado, se eu não me engano. Então, assim, apesar de ser uma decisão objetiva, assim, a empresa tem vários estabelecimentos, vai ter alguns que vão ser maiores, outros não. Então, a questão ela é um pouco assim, não é tão assertiva assim, né? O importante digamos assim, conseguir pegar isso. A gente consegue assim, setores que estão em zonas completamente não cinzentas ali e conseguir analisar eles de maneira correta, né? Sem ser, supermercado e hipermercado, todos eles estão ali no comércio varejista, né?
Gente, eu tive um problema aqui, né? Estamos no mundo digital, mas um problema sério dele é que consome uma bateria miserável. Então, eu não consigo ver mais as perguntas enviadas por Twitter e tudo mais. Então, se alguém quiser, por favor, né, Fabiana, mande a pergunta por papelzinho, tá ok? Ou então alguém me avise aí de alguma forma, anote no papel e manda para mim, que, né, de alguma pergunta que tiver no Twitter. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque a ideia desse seminário que a gente está fazendo, né, é mostrar a viabilidade de se aplicar essas técnicas, tanto quanto o quanto é útil usar essas técnicas, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, gente, a minha formação é em ciência da computação, né? Eu participei, boa parte da minha vida foi desenvolvendo sistema. Então, eu sei o suor que é para fazer um sistema, o tempo que leva, e calcula ponto de função, e faz cajus e tal. Então, leva um tempo miserável para você chegar no resultado. E aí, depois vem aquela máxima, né, que funcionou, ninguém lembra do cara da TI, mas deu erro, aí pergunta se quer fazer cursinho, né, como o Libório perguntou mais cedo, ou se fala que tudo sempre é TI e tal, sempre dá errado. Mas uma coisa que eu acho interessante é o tempo que geralmente leva para se obter resultado com essas técnicas. Então, assim, eu vou me arriscar a fazer uma pergunta aqui de quanto tempo, mais ou menos, provavelmente não foi tempo integral, né? Estavam com outras atividades, mas quanto tempo, mais ou menos, levou para se chegar desde a ideia de fazer o trabalho até a execução e obtenção dos resultados? Aí eu vou passar para cada um dos palestrantes. Olha, esse trabalho é claro que assim, a gente pega... Lá, a gente não pega nunca na etapa zero. A gente conversa com os colegas, tem colegas que já começaram a desenvolver coisas nesse sentido. Agora, esse trabalho em si, ele começou no... olha, eu acho que tem menos de um ano esse trabalho, né? Ou a parte algorítmica, né? Já existem vários anos que existe uma classificação, a maioria das empresas, assim, da receita, que não vai depender do contribuinte. Agora, essa abordagem algorítmica, né, esse trabalho específico, o trabalho atual é um ano. Assim, uma coisa assim. Em termos assim, de desenvolvimento do modelo, eu imagino que assim, foi desenvolvido no decorrer do mestrado. Então, o módulo iniciou em outubro e finalizou em dezembro, se não me engano. Então, alguns meses para desenvolver o modelo, e, em termos de retorno, a limitação é basicamente a capacidade operacional da instituição em investigar aqueles casos que foram apontados. Mas o retorno, em termos de apontar os casos, que antes era feito manualmente por amostragem, aquele retorno foi imediato, né, porque é uma coisa que nunca seria possível pela metodologia que estava sendo utilizada anteriormente na instituição. Então, basicamente, a limitação é a capacidade operacional, a quantidade de funcionários dedicados para investigar os casos apontados. Bom, só queria lembrar antes que esse é um trabalho que foi o início de um trabalho maior, que é a criação do modelo de risco para baixa renda. Mas essa fase aqui de classificação, de segmentação, um mês, mais ou menos, foi o tempo necessário para entre ter a ideia e chegar a um resultado final, né? Se for considerar também a coleta dos dados, tratamento, que já estava sendo feito antes da ideia, acho que talvez uns 2, 3 meses daria, assim, entre coletar dado, tratar e chegar ao resultado final, acho que é um tempo bem razoável. De todo o trabalho em espécie, né, porque a administração pública digamos assim, um pedaço do trabalho em espécie, né? É aproximadamente um ano. Agora, especificamente, esse de administração pública é em torno de 2 meses. Tá ok. Gente, o tempo já deu aqui, né? Tem outras perguntas, mas vamos tentar manter o horário, tá certo? Tem gente de fora, tem outros compromissos, então peço desculpas, agora vai ter um intervalo. Então, eu convido para aqueles que ainda tiverem dúvidas e perguntas que as façam pessoalmente para os palestrantes no Coffee Break. Muito obrigado mais uma vez e até daqui a pouco.